Olá pessoal, aqui mais uma entrevista para o quarto Simpósio Brasileiro de Biologia de Conservação, nosso pré-simpósio online. Hoje vou conversar com o Frederico Drummond, Fred, daqui a pouco ele vai se apresentar. Mas hoje, continuando esse nosso tema sobre gestão de conflitos e os geossistemas ferruginosos, hoje a gente vai ver a visão de um profissional que é chefe de unidade de conservação, Fred? Ele vai contar um pouco como que foi essa trajetória dele, Fred, que é biólogo, para ser hoje chefe da Flona Carajás, Floresta Nacional lá de Carajás, que, na minha opinião, aí, em termos de gestão de conflitos, lá é um excelente estudo de caso, Fred? Então, muito obrigado aí por ceder esse tempo para a gente e contar um pouco aí da sua trajetória e conversar um pouco aí sobre o seu trabalho, como biólogo, como profissional da conservação. Então, se você puder se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória aí. Então, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco a nossa história. Como o Felipe falou aqui, eu sou biólogo, formado na UFMG, formei em 2001 e passei no concurso de 2002 para analista ambiental do IBAMA, na época. E depois, em 2007, o IBAMA foi dividido, foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou ICMBio, como a gente simplifica. Então, atualmente, eu sou analista ambiental do ICMBio e estou como gestor da Floresta Nacional de Carajás, ou chefe da Floresta Nacional de Carajás, que é o nome que o ICMBio atribui aos responsáveis pelas unidades, essa terminologia, chefe. Então, atualmente, eu estou como chefe da Flona Carajás e, realmente, é um local de muito conflito. O conflito de Carajás ele já é objeto de estudo. A minha dissertação de mestrado foi feita com o conflito de Carajás, inclusive o título é esse, o conflito de Carajás. E resolução de conflitos é o nosso dia a dia. Eu também tenho um capítulo, um livro publicado, que é o livro A Diversidade Cabe na Unidade, interrogação, que a gente também escreve um pouco sobre o conflito de Carajás. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, talvez não vai esgotar o assunto, mas tem algumas referências, se alguém quiser entender um pouco melhor de Carajás. E fica também o convite para visitar a Flona Carajás, que apesar das dificuldades, da complexidade, é magnífica. É um lugar muito bonito, muito interessante de conhecer. Eu não conheço pessoalmente, mas por fotos, por vídeos, lá realmente é fantástico, aquele morro de canga lá, principalmente focando nas cangas, que é um dos nossos assuntos no meio da floresta amazônica. E aí, Fred, você disse que formou em 2001 e logo depois já entrou no IBAMA, Exatamente. E hoje está no Instituto Chico Mendes. Quando você entrou no IBAMA, quais foram os primeiros desafios que você teve trabalhando num órgão ambiental federal em relação ao que você aprendeu na graduação? Ou seja, foi suficiente o que você aprendeu na graduação quando você formou como biólogo? Você chegou no IBAMA, você sentiu segurança ou você teve que dar muito murro aí em ponta de faca? Como é que foi essa trajetória? O primeiro desafio foi aceitar morar na Amazônia. Porque o biólogo, e sobretudo o biólogo mineiro, é muito apegado à terrinha, Terrinha, Então, assim, eu posso falar mal de mineiro porque eu sou mineiro. Então, às vezes eu acho o mineiro assim, muito apegado, muito enraizado por aqui. E aqui eu sinto, às vezes, que a questão está um pouco saturada, Claro que é uma terra maravilhosa, muito boa, mas esse vínculo aqui com Minas Gerais, você romper isso e topar ir para a Amazônia, essa foi a primeira dificuldade. Então, eu morei 4 anos em Marabá, que foi a minha primeira lotação, e já estou há 10 anos em Carajás. Então, são 14 anos de Amazônia. Mas superada essa dificuldade de aceitar morar na Amazônia, aceitar aprender na Amazônia, a conviver lá, aí as portas também se abrem, porque lá a demanda é muito grande, a necessidade é muito grande, a necessidade de profissionais mais qualificados é imensa. Então eu digo que sim, que a UFMG me preparou bem, e eu encontrei dificuldades, mas sempre lembrei do meu curso, dos meus professores, do meu aprendizado, me ajudaram muito. Sempre também aberto a aprender coisas novas. Então eu aprendi muito com o IBAMA, aprendo muito com o ICMBio, mas a UFMG me preparou bem
Né? E sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade é essa, né? Aceitar, romper os laços aqui, os cordões e procurar novas terras. Né? E a Amazônia, não só em Carajás, mas em várias outras regiões, está precisando de biólogos, né, que encarem esse desafio. E é interessante porque a minha esposa também é bióloga. E quando ela não passou no concurso, então quando a gente saiu, ela teve que largar tudo aqui. Né? Eu, pelo menos, tinha o meu trabalho, o meu concurso. E como as portas se abriram para ela lá, foi incrível. Né? A Andréia saiu daqui também recém-formada. Hoje ela fez tudo na Amazônia, fez mestrado, fez doutorado, fez concurso para a Universidade Federal. E hoje é professora de ecologia numa universidade federal na Amazônia, né? Chama Universidade Federal Rural da Amazônia. Então nós estamos em casa também, um outro exemplo de uma bióloga que aceitou romper os laços e os caminhos se abriram. Não, fantástico que você falou, Fred, que eu fiz uma pergunta de desafio pensando no curso, né, na formação, e você acabou de dando um desafio que na verdade é mais social, vamos dizer assim, né? Exatamente. De sair das nossas raízes aqui de Minas. Eu também confesso que eu tenho muito receio de sair, né? A gente se apega bastante, mas que acaba sendo uma boa dica, né? Igual você falou. Talvez pelos, vamos dizer, os grandes centros, né, de formações estão na região sudeste, sul, aqui, talvez, né, nordeste, ali, centro-oeste, mas o norte fica um pouco, né, com menos pessoal ali para poder trabalhar, né? Então, até para quem está assistindo, e às vezes fica sempre naquela questão, não, está saturado o mercado, porque às vezes está procurando sempre onde todo mundo procura, né? Continuar em Minas, em São Paulo, em Rio, e às vezes não observa que lá no norte do país tem muita coisa para trabalhar e eles precisam de gente lá, né? Você deu 2 exemplos fantásticos, o seu e da sua esposa. Exatamente. Né? Não, então, acho que essa já é uma dica, né, um conselho também fantástico do Fred. E aí, Fred, então, adiantando um pouco, você foi para Marabá e, passando 4 anos ali, você foi para a Flona Carajás. Exatamente. Foi como chefe da Flona Carajás. Chegando na Flona, né, para quem não conhece, a Flona é uma unidade de conservação sustentável, né? Floresta nacional. E uma das características das florestas nacionais é que elas permitem alguns tipos de empreendimentos. No caso, lá tem uma grande mineração. Isso. Né? Mineração de ferro. Lá tem um geossistema ferruginoso, então lá tem uma grande mineração. Como é que foi, quando você chegou lá, sendo chefe da Flona Carajás, lidar com a situação? Porque quando a gente pensa, vou ser gerente, né, um chefe de uma unidade de conservação, a gente já pensa numa unidade de conservação padrão, integral, né, de proteção integral ali, vai ter turista. Não, você foi direto para o olho do furacão. Com um grande empreendimento, querendo se expandir dentro de uma unidade de conservação, e você sendo chefe ali, intermediando. É um pouco assustador, né? A relação da mineração com a conservação em Carajás, ela assusta numa primeira aproximação, porque a mineração é muito agressiva. É um impacto assim, extremamente intenso, contínuo, 24 horas por dia, né? Diversos impactos associados, né? Então é muito grande, né? Desde a atração de fluxo de pessoas até desmatamento propriamente dito, você tem um impacto aí de várias ordens. Sim. Então é algo muito, muito forte, né? E quando você está dentro de uma área protegida, né, que você pensa, né, romanticamente, poxa, mas o governo reservou esse pedaço do território para a conservação da biodiversidade. Ah, tudo bem que é de uso sustentável, mas como que você, né, interage a mineração de uma unidade de conservação, dentro de uma unidade de conservação? Então é uma questão importante e tem que abrir a mente um pouco para entender isso e para trabalhar. Né? E aí, então, eu estudei bastante, né, que é outra coisa, né, interessante, pensando em futuros biólogos, né, que se preparam, né, a academia nunca vai conseguir preparar para tudo, né, impossível. Né, mas ela tem que preparar para a pessoa se preparar, né, tem que deixar a pessoa pronta para, diante de uma dificuldade, né, estudar, buscar caminhos. Então a gente foi estudar a história de Carajás. Né, e a Carajás, por incrível que pareça, foi criada para ter mineração e conservação. Aí muda o entendimento. Fala assim, opa, não é uma coincidência infeliz. Não veio uma depois da outra. Veio, elas vieram juntas. Né? E Minas ajuda a explicar isso, Felipe. Porque aqui,
quando você sai por aí, né, pela BR-040, aí você vê que está cheio de cidade em cima de jazidas. E essas cidades estão estruturadas né, de tal forma que provavelmente essas jazidas não vão ser exploradas. Né? Embaixo do Morro do Chapéu, do condomínio, tem uma jazida. Sim. Eu duvido que aquele condomínio de gente rica ali vai aceitar sair para uma mina entrar ali. Então, o que acontece? A mineração, quando ela começa, ela não tem um domínio do território, do potencial mineral qualificado do território. Né? Quando ela acha alguma coisa que é viável economicamente, ela já ataca aquela jazida para se capitalizar e continuar a pesquisa, que é muito cara. Só que nessa primeira mina, o fluxo migratório é intenso e as vilas vão se formando. E aí, quando se encontra a próxima jazida, ela já está ocupada na superfície. Sim. Então, quando a mineração vai para a Amazônia, ela já reserva grandes áreas para dar fôlego futuro para a mineração. Né? No livro que eu estava citando no começo, eu chamei isso de conservar para minerar. Então, era uma estratégia de conservação para mineração desenvolvida na década de 80. Né? Carajás não é exclusividade disso, mas é emblemática. Né? Tem outros casos, mas Carajás, na minha opinião, é o melhor. Né? Mas você encontra Flona Jamari, em Rondônia, Flona Saracataquera, no Pará também, que tem esse mesmo pressuposto. E aí, a presença da mineração, então, reservou uma área enorme. Né? No caso da Floresta Nacional de Carajás, são 400 mil hectares, mais outras unidades de conservação adjacentes, né? Uma reserva indígena, uma reserva biológica, um mosaico, que formam 1.200.000 hectares. E o próprio desenho desse mosaico, você tem uma reserva biológica no buffer de uma floresta nacional, né? Ou seja, uma unidade restritiva de proteção integral protegendo uma unidade de uso sustentável. Quer dizer, um desenho contrário ao planejamento da conservação. Né? Mas ele era o planejamento da mineração. E essa relação ela gera um efeito colateral, eu chamei também isso, né? Um efeito colateral positivo. Qual que é o efeito colateral positivo? A mineradora ter que proteger todo aquele território, ela empenha um recurso para proteção que a conservação não tem. O próprio governo não tem. O dinheiro hoje, o recurso, né, para a área ambiental é muito pouco, muito precário, mal estruturado. Já na mineração, o recurso é vultuoso, é de larga monta. Né? Mineração trabalha com recursos grandes. Então, a mineradora ter que empenhar recursos para proteger esse território, o que acontece? Ele fica protegido. As fronteiras estão protegidas, a Floresta Nacional de Carajás não tem praticamente nenhuma ocupação irregular, com exceções muito pontuais. As unidades adjacentes também, na sua maioria, não têm problemas fundiários importantes, estão bem protegidas. Né? Hoje nós temos lá para o Mosaico de Carajás um efetivo de cerca de 100 guardas florestais trabalhando na proteção dessas unidades, coisa que nenhuma unidade de conservação do Brasil tem. Né? E isso é um recurso que vem da mineração. Então, quando a gente olha os dados de biodiversidade da Floresta Nacional de Carajás, né, riqueza de aves, de mamíferos, são altíssimos. Então, a Floresta Nacional de Carajás está bem preservada. Aí você começa a pensar, então essa ideia de mineração com conservação, ela foi pensada de uma forma estratégica. Então, será que é possível que os dois lados tenham benefícios? Né? Será que é possível compatibilizar a mineração com a conservação? E aí, nessa perspectiva da compatibilização, que a gente tem trabalhado em Carajás. Entendi. Não ter preconceitos, né? Mas ter uma postura assim, muito firme em relação à conservação, mas buscando a compatibilização. Reconhecendo a presença da mineração, reconhecendo a força que as mineradoras têm, econômica, política, né, territorial, né, até para poder fazer esse enfrentamento com qualidade. Né? Não adianta dizer assim, a mineração só causa estrago e eu não vou participar disso. Então a gente interage constantemente, participa, estuda a mineração para poder fazer o enfrentamento. Né? Então o enfrentamento lá é muito grande, mas é no sentido de tentar compatibilizar, dividir territórios, ter garantias para a conservação. E nós temos, né, sucesso nisso. Né? Acho que os dois maiores exemplos, que foram de 2016 e 2017,
que a gente conseguiu, dentro da Floresta Nacional de Carajás, reservar áreas que já tinham decreto de lavra em favor da mineração, já tinha um decreto de lavra. E a mineradora Lavale abriu mão desses decretos de lavra para ter áreas livres de mineração. Então essas áreas hoje estão dentro do zoneamento da Flona Carajás como áreas livres de mineração, né, onde não pode nem sondar. E agora, dia 5 de junho, foi criado um parque nacional com áreas de canga. Ainda não são as melhores áreas, ainda tem alguns problemas, mas de um território que as áreas de cangas eram 100% da mineração, inclusive no próprio zoneamento do plano de manejo da unidade, previsto para virar cabo. Previsto para virar mina. Hoje a gente conseguiu garantir mais ou menos 1/3 dessas cangas fora da zona de mineração, protegidas da mineração. Isso só foi possível por um grande enfrentamento e por uma busca da compatibilização. Então eu acho que é claro que você não vai compatibilizar mineração e conservação no mesmo lugar. Sim. Porque onde a mineração acontece, nada sobrevive. Já Mas, pensando numa gestão territorial, você pode distribuir áreas, né, e disciplinar a mineração. Áreas para mineração e áreas para conservação. E usar os recursos da mineração para viabilizar e implantar essas áreas de conservação, que sofrem outras pressões. Né? Sofre pressão de expansão urbana, de caça, de invasões, né, de desmatamento, de fogo. Então as outras áreas também sofrem pressões. E o recurso da mineração pode ajudar a garantir essas áreas protegidas. É um pouco da nossa estratégia de gestão de conflito. Sim, né? Você falou uma coisa importante, né? Somente pensando em gestão de conflitos, que é justamente não fechar os olhos para aquilo que você talvez não concorde, né, inicialmente. É que você falou, a mineração ela traz um problema, mas você como um chefe de parque ali, ou um profissional de conservação que está na linha de frente, não deve fechar os olhos ali, mas sim tentar conversar e compreender toda aquela situação, né? Acho que essa é a função de um bom gestor ali de conflitos, é tentar compreender. E aí, você comentou que recentemente, né, foi criado um parque nacional, né, Campos Ferruginosos de Carajás, um nome, né, que era uma condicionante da própria Vale, que ela deveria criar uma unidade de conservação para poder minerar um trecho da Serra de Carajás, que era a S11. Exatamente. Aí eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, vários amigos biólogos, né, que conhecem a área lá, a gente conversa muito e veio essa dúvida. Quem trabalhou na S11 fala que lá, em termos de biodiversidade, endemismo, atributos, né, é uma região quase que peculiar. Na sua opinião, você acha que a troca da S11, né, daquela região, por esse parque, em termos de similaridade das cangas, das estruturas, elas se equivalem? Era o que poderia ser feito? Né? Qual que é a sua opinião, sendo ali participando de toda essa conversa? Essa pergunta é excelente, né? E sempre assim, voltando, né, na questão anterior, a gente tem que ter uma boa interpretação da realidade. Isso. Né? Um bom biólogo tem que saber analisar a realidade, né? Porque a gente não vive fora da realidade. Vive só nos artigos, nos livros ali. Um bom biólogo ele tem que ser idealista, né? Porque a conservação da biodiversidade, para a gente fazer com afinco, a gente tem que ter ideologia, né? Tem que acreditar que o nosso mundo tem que ser transformado, né? Que o nosso modelo é predatório e a gente precisa transformar isso. Então tem que ter idealismo. Né? Então você não vai ter energia. Né? O que nos alimenta é idealismo. Mas o que nos mantém é a boa análise da realidade. Não adianta eu também achar que determinadas situações, só porque teoricamente eu tenho razão, elas vão acontecer, porque a correlação de forças da sociedade é muito predatória, assim, é muito consumista, é muito capitalista. Então, até essa estrutura da sociedade se transformar, nós ainda vamos sofrer derrotas para a conservação. Né? E saber lidar com isso é importante, né? Porque não adianta, né, eu ter toda a razão, mas também não conseguir nada. Então, eu tenho que fazer uma boa interpretação da realidade, né? E um cálculo, né, que às vezes a gente pode acertar e errar, mas tem que procurar acertar de até onde pode chegar. Né?
Com isso, a gente fala do S11D, né? Muito interessante, porque até que foi criado o parque, eu trouxe lá os primeiros documentos, né? A primeira vez que eu fui no S11D foi em 2005, que eu comecei a conhecer melhor as cangas de Carajás. E o primeiro documento nosso pedindo para proteger a Serra da Bocaina, que é onde tem canga, que está sendo uma parte desse novo parque, que é fora da Flona Carajás, é uma área que não estava protegida, é de 2008. Então, eu falei assim, foi uma condicionante do S11D. Foi. Mas não foi uma condicionante que, assim, até hoje a Vale faz propaganda, e é bom que faça, mas a ideia saiu do setor da conservação. Os primeiros documentos nossos para criar esse parque são de 2008. E o S11D, ele está numa região magnífica, né, sem dúvida, que chama Serra Sul, que é formada pelos corpos, né, S11 A, B, C e D. Né? Talvez para quem não conhece a área, ficar falando essas letras seja um pouco complexo. Vou passar o mapa aqui quando você está falando. Isso ajuda muito. Quando você passar o mapa, vai entender. Né? Então, essas nomenclaturas, elas são as clareiras, porque está no meio da floresta amazônica e, de repente, tem uma área aberta. Então, os antigos geólogos iam passando de helicóptero e, quando viam uma clareira, eles numeravam, né? S de sul, 1. N de norte, 1. De N a 1 a N9, de S1 até S não sei o quê. E o S11 é tão grande, a clareira é tão enorme e contínua, que ela foi subdividida em A, B, C e D. O primeiro projeto de mineração que a gente viu dessa área, ele chamava Serra Sul. Ele não chamava S11D. Ele era o S11A, o B, o C e o D todo. Com uma ferrovia toda dentro da Flona Carajás e as pilhas de estéreo dentro da Flona Carajás. A usina dentro da Flona Carajás e uma barragem de rejeito enorme. Hoje o S11D, que foi licenciado em 2012, salvo engano, a licença de instalação, ele não é mais Serra Sul, né? Ele tirou do projeto os S11 A, B e C e ficou só com o D. Ele tirou as pilhas de estéreo de dentro da Flona, são fora. Ele tirou a barragem do projeto, não é uma mineração diferenciada sem usar barragens. A ferrovia saiu toda de dentro da Flona, ela entra 8 quilômetros dentro da Flona somente, e também entra com viaduto, com túnel, minimizando os impactos. Então foram vários ganhos, que alguém vai ver a Vale fazendo propaganda aí do S11D, mas que nos bastidores, quem estava lá sabe como foi difícil impor essas restrições ao projeto com vários anos. Então o projeto diminuiu, né, tiveram vários ganhos ambientais, e o próprio S11D ainda tem uma restrição. Ainda tem lagoas de altitude de canga lá, que ainda estão em discussão se serão mineradas ou não. Né? Sobretudo uma que chama Lagoa do Amendoim, que tem uma espécie recém-descrita, né, chama Isoetes cangani, que ele só foi encontrado dentro dessa lagoa. Né? Então é uma espécie nova que foi descrita lá, portanto endêmica de Carajás, e com uma restrição locacional imensa. Ela só existe nessa lagoa. Então, enquanto a distribuição dessa espécie não for ampliada, muito difícil que a mineração consiga entrar nessa lagoa, mesmo estando no S11D. Então, ainda existem restrições importantes. Né? O parque é um grande ganho. Em termos paisagísticos, o S11D é mais robusto, né? Tem mais atributos paisagísticos do que as cangas que ficaram dentro do parque. Ele seria mais similar aos outros S11s, o C, o B, sobretudo o S11A. O S11A é magnífico. Né? Talvez o S11A e o S11D, em termos paisagísticos, se equiparem. Né? Até porque essas lagoas perenes de altitude, elas não existem no novo parque. Elas só existem ou no S11D ou no S11A, e ainda tem uma no S11B. São 6 lagoas de altitude, não existem outras que a gente conheça no Brasil. Um ambiente muito restrito. Muito restrito. Então, assim, ainda tem mais coisa para acontecer. Né? Em termos de dados de espécies endêmicas, de cavernas, a canga tem isso, né? Cada pedaço de canga é único, né? Então é difícil ser... A similaridade entre as cangas é bem baixa. Bem baixa, né? Mas os dados mostram que o novo parque, ele protege, né? Pelo menos
eu não sei se eu estou com os dados aqui, mas pelo menos 80% das espécies endêmicas de carajás, de botânicas, estão dentro do parque. As espécies de vertebrados que foram consideradas especiais para conservação, todas estão protegidas dentro do parque. Né? As tipologias de cavernas, várias delas estão protegidas dentro do parque, então o parque conseguiu muita coisa. Sim. Né? Tiveram perdas. Né? Com a mineração do S11D existem perdas, isso é inegável. Né? Não dá também para não admitir isso. Né? Então alguém que conheceu o S11D e aquele buritizal maravilhoso do S11D, que não existe mais, né? Vai olhar para aquilo com pesar. Né? Eu que moro ali olho com pesar. Mas eu acho que no cômputo final nós alcançamos o possível e tivemos ganho para a conservação. É muito difícil alguém acreditar que a gente pudesse fazer alguma coisa que barrasse efetivamente o projeto de mineração S11D. Eu acho que se a gente levasse para esse caminho, né, ou tudo ou nada, era nada. Provavelmente a gente ia ficar sem nada. Sim. Só que talvez com mais argumento para reclamar, né? Mas sem nada. O famoso eu avisei. Eu avisei, mas eu não acho que a conjuntura hoje, né? E outros exemplos que a gente identifica, né? O Carajás não é exclusivo, mas é um bom exemplo. Então eu acho que dentro dessa relação a gente foi até além, em alguns aspectos, do que eu acreditava no início que a gente chegaria. Né? O parque, em 2016, com toda essa conjuntura de governo complexa, foi um motivo de comemoração imenso. Com certeza. E você falou algo aí também que não sei se o pessoal percebeu, do biólogo, do profissional de conservação, né, que não são somente os biólogos, de ter sempre em mente, né, a ideologia ali do porquê da profissão dele. E pelo que você falou, né, por mais que a gente veja propaganda na televisão, se não fosse o seu ideal junto com, né, as pessoas que estavam trabalhando com você, de lutar para ter pelo menos um mínimo, ou a metade, ou tantos %, provavelmente ia ser o nada. Né? Então, fica aí uma outra grande dica aqui do FRED, que é justamente isso. Saber a realidade, e a realidade, né, sai muito da nossa formação de biólogo, entre questão política, econômica, socioambiental, mas sempre ter também uma visada lá na frente para tentar chegar o mais próximo, né? Para não ficar naquilo ou é tudo ou nada, e nesse tudo ou nada provavelmente sempre vai vir um nada, né? Porque... Na atual conjuntura, provavelmente, é só olhar para alguns outros casos aí, né? É interessante isso, que sem dúvida alguma, né, eu tive um papel de liderança nesse processo, até porque era minha obrigação também como chefe da unidade, mas nós tivemos um apoio muito grande de muitos outros biólogos e outros profissionais, né, que acreditam na conservação, né, da própria equipe do ICMBio local, né, então é uma equipe, né, esse mérito ele precisa ser compartilhado, mas também pessoas que estavam trabalhando para a própria mineração. Então, assim, as análises, os relatórios técnicos, as informações que os botânicos, que os espeleólogos que trabalharam como consultores do próprio projeto S11D foram muito importantes, que ajudaram a estruturar esse parque. Então, para desenvolver essa ideologia pró-conservação, às vezes o biólogo vai ter que estar trabalhando para uma mineradora. Isso. Então, fala assim, para o chefe da unidade lá de Carajás é difícil. Imagina para um cara que é consultor da mineradora, que está lá para aprovar o EIA-RIMA. Talvez o conflito interno seja enorme, mas essas pessoas também são importantes, porque é melhor pessoas que estejam trabalhando para as mineradoras com ideologia pró-conservação, para ajudar a minimizar os impactos, para ajudar a garantir, né, território, atributos para a conservação. Então isso também é importante. Então esses biólogos, né, que descreveram essas espécies de carajás, né, lembro assim, nominalmente de vários, né, que trabalharam como consultores, como pesquisadores e ajudaram muito, né, e tem todo também os parabéns pela criação do parque, porque foi uma vitória de todos. Né? Então quando a gente recebe os e-mails, pô, que legal, bacana, a gente vê aquelas pessoas que trabalharam estudando as cavernas, as plantas, os animais, os lagos, e que estavam, às vezes, de um lado que a gente considerava, estavam do lado do adversário, mas de lá ajudaram muito. Né? Então, o papel do biólogo
ele pode ser desempenhado em qualquer setor, né? A ideologia é muito importante, né? Você tem que manter a ideologia acima das questões de interesse pessoal. Isso é muito importante. E eu conheço vários, né, até posso considerar amigos, que trabalharam e trabalham em consultorias, em mineradoras, porque é um campo, né? Muitos talvez vão estar aí, mas que isso é importantíssimo. Essas pessoas subsidiam os gestores a fazer o enfrentamento, dependendo de como for o trabalho. Então isso foi muito importante no processo do S11D, da criação do parque, no conflito de Carajás. A gente conta com o apoio sempre de vários pesquisadores, vários consultores e vários técnicos da área ambiental da própria mineradora, que estão lá, mas estão lá defendendo a questão ambiental e a questão da conservação. Então isso existe, né? Sim, sim. Como existe também, dentro do nosso lado, o contrário, né? Então, na interpretação da realidade, tem que entender isso também. Às vezes tem uma pessoa lá que é de um órgão ambiental, mas a cabeça dela, né, não é ambientalista, é pró-mineração. Então, isso existe dos dois lados. E naquela ideia de interpretar a realidade, a gestão de conflitos passa por aí. Né? Passa por aí, né? Entender quem é quem. Tem que ter muita conversa ali, até compreender onde você está se metendo ali para saber qual que é o rumo da conversa. Exatamente. Não, perfeito. E aí, Fred, já para ir encerrando aqui, a gente falou muito lá do Pará, né, da Flona Carajás, com certeza em termos de conflito em unidade de conservação, né, eu acho que lá é o olho do furacão, literalmente. Mas aqui em Minas está para surgir um outro olho do furacão, que é o Parque Nacional Serra da Gandarela, né, que é aqui próximo de Belo Horizonte, né, da região metropolitana, e talvez do quadrilátero ferrífero, né, que é essa região que a gente tem aqui próximo de Belo Horizonte, rica, né, nos geossistemas ferruginosos, e que já tem essa atividade de mineração já há séculos, né, e com certeza não foi pensado, igual falando de Carajás, né, essa conciliação foi um pouco desenfreado. Sim. Né? A região da Serra da Gandarela talvez seja o último resquício ali de cangas com menos ação antrópica, vamos dizer assim, né? E também foi alvo, né, está sendo alvo de um pleito aí de mineração por uma ação popular também, né, junto com profissionais de conservação, acabou criando-se um parque, é o Parque Nacional Serra do Gandarela. A gente conversou com o João Madeira, né, também do ICMBio, ele teve na criação, né, do documento para a proposta lá de 2010, e a proposta era justamente preservar essa área, porque considerando que sobrou de canga aqui no quadrilátero ferrífero, que talvez agora não chega nem à metade, chega nem a 50% das cangas, né, do que existia, eles julgaram, né, o ICMBio com estudo técnico, né, que deveria preservar tudo, principalmente por questão de recarga hídrica. É o que sobrou ali, mais ou menos, da nossa caixa d'água aqui da região metropolitana. E ele conta que, num dado momento, isso saiu do ICMBio, subiu, né, para as outras esferas. E em 2014 veio o decreto onde se retirou metade das cangas do parque. Por que eu estou contando toda essa história? Porque na audiência pública, né, que é obrigatório ter audiência pública para a criação de parque, o que eu percebi é que muitas das pessoas que moravam na região, elas eram contra o parque. Porque vinha com a ideia da mineração trazer emprego. A primeira coisa vem, a gente precisa de emprego. E um dos questionamentos foi até esse, quantos empregos esse parque vai dar? Como é que fica para um gestor, né, alguém que trabalha no órgão licenciador, responder esse tipo de pergunta? Mostrar para a população que é importante criar um parque, ao invés de trazer ali o desenvolvimento que a mineração, né, tanto preconiza aí também e fala nas suas propagandas. Mais uma vez a gente volta nessa questão de você interpretar bem a realidade, né? Você conhecer os atores sociais, né? E às vezes a academia, na preparação dos biólogos, é um pouco limitada nessa participação política do processo, né? No meu caso, eu felizmente fui muito bem formado na universidade para esse tipo de situação. E aí um recado que eu deixo para os futuros biólogos, né? Participem do movimento estudantil.
Quem me preparou para situações como essa, a saber me posicionar numa reunião grande, a saber o que está por trás de um discurso, a fazer um mapa de realidade, quem é quem, o movimento estudantil me treinou, né, me formou. E eu trago isso comigo, né, com muita importância e já me salvou várias vezes, me ajudou muito. Então, essa formação complementar que eu tive, né, eu fiz uma formação mais longa, né, eu passei bastante daqueles 4 anos, né, de graduação, mas tive esse suporte aí que eu militei no DA Biologia e depois no DCE da UFMG, e isso me ajudou e vai ajudar quem quiser fazer gestão de território, quem tiver que sentar em mesa de negociação política, né, quem for participar aí do Gandarela, porque o Gandarela exatamente, ele foi, não participei, né, do Gandarela, eu estou lotado no Pará, mas conheço um pouco da realidade e foi feito claramente ali no desenho final um acordo para que tivesse o parque de um lado e a mineração Apolo de outro. Esse acordo está claro, eu não sei em que mesa ele foi feito, em qual instância, com a participação de quem, mas ele foi feito, não é? Isso quando eu olho o desenho do parque, isso está claro. Mas existe uma questão que a mineração Apolo, pelo menos que eu saiba, ainda não está licenciada. Sim. Não está, não é isso? Não, ainda não. Então eu acho que foi um ganho para o parque muito grande. Independente do desenho não ter sido como foi pensado originalmente, e aí tem uma perda, mas o ganho do parque já existir e o licenciamento ambiental da mineração Apolo ter que acontecer, dá muito espaço para discussão. Aí você enfrenta a sociedade. Você vai numa assembleia, você vive num mundo de meia dúzia, né, estou exagerando, mas de um grupo pequeno, que todo mundo é contra. Acha que é um absurdo. É óbvio que é contra. É óbvio que é contrário, né? Tem mais argumento mais do que suficiente. Pô, Minas Gerais já destruíram a canga toda, essa mina Apolo nem é tanto minério assim, é muito rejeito, é uma mineração que não é lá grandes coisas, vai ter que aguentar isso, não. Vamos conservar tudo. Quando você sai desse mundo e vai lá na sociedade, o cara te pergunta, quantos empregos o parque vai dar? Nós queremos aqui a mineração, não queremos saber do parque. Aí você vê que aquele seu pensamento não é maioria. E a maioria que indicou o prefeito, que indicou o governador, no final das contas, às vezes quer a mineração. Às vezes por falta de consciência, por falta de entendimento. Aí eu acho que tem 2 argumentos importantes. Um é entender da mineração e explicar a mineração. Isso é nosso papel, quem lida com isso. A mineração, ela é finita. Isso. A mineração vai gerar 1.000 empregos, 10.000 empregos, não sei quantos empregos indiretos, por quanto tempo? Como será o pós-mineração? Alguém já visitou uma cidade que foi rica pela mineração e depois que a mineração saiu de lá, como é que está? Então a mineração, ela engana muito, porque os maiores lucros não ficam ali, eles migram. Via de regra, sobretudo no Brasil, não tem verticalização da economia, não se agrega valor. Vende-se o minério da forma mais bruta possível, né? Então, a economia ela poderia ser muito mais estruturada. A mineração gera muito emprego. Gera pouco emprego. Poderia gerar muito mais emprego. Agora nós estamos vendo a Vale lá no Pará fazer propaganda do trem automatizado, sem maquinista, para levar o minério. Vai desempregar. É claro que tem ganhos ambientais, ganhos no lucro, sobretudo, né? Mas vai desempregar. Então a mineradora ela emprega por um lado, mas desemprega também. Então eu acho que explicar para as pessoas isso, né, que a mineração tem problemas dentro da área econômica importantíssimos, dentro da área social importantíssimos. Aí aquelas pessoas que querem mineração podem refletir, será que eu quero mesmo? Sob quais condições? O outro na área ambiental, né? Aí é um problema interno, que tem muitas pessoas que entendem as áreas protegidas, os parques nacionais, como áreas intocáveis. É o mito da natureza intocável. E aí não dá, porque as pessoas só vão defender os parques nacionais, as florestas nacionais, se elas tiverem identidade, se elas tiverem uso, se elas forem incluídas. Então, é fazer conservação com inclusão social. Isso.
chamando as pessoas para dentro do parque, para usar o parque, para usar os recursos do parque, na forma da lei. Mas tem que ter uso, tem que ter benefício social. Se as áreas protegidas forem um lugar proibitivo, que ninguém pode nem entrar, isolado, até para fazer uma pesquisa lá, uma burocracia enorme, a sociedade não vai defender isso. Só o grupinho que acredita que o homem é sempre predatório que vai defender isso. Nós não vamos ter maioria nunca. Então a gente precisa de, dentro da conservação, rever esse posicionamento e ser mais flexível para aceitar as pessoas dentro das unidades de conservação, usando as unidades de conservação. Né? Porque aí nós vamos ter mais parceiros, aí nós vamos mudar essa correlação de força, que é muito desigual. Né? Então, explicar melhor os problemas da mineração, além da questão ambiental, que são muitos, e reconhecer, fazer uma autocrítica na nossa gestão ambiental, que às vezes é muito restritiva, é muito proibitiva. As nossas unidades têm que ser mais abertas e incluir mais pessoas. Garantido a conservação, é isso que é possível. Né? Para mim, a melhor estratégia de proteção da biodiversidade é incluindo as pessoas. Perfeito, concordo 100%. Acho que falta mais integração, né, entre a conservação e a sociedade. É o que você disse. Se eu vou me sentir defasado ao criar um parque, por que eu vou lutar por aquele parque, né? Exatamente. Então, acho que falta mais disso, né? A gente saber lidar com a sociedade em si. Acho que é um assunto recorrente a quase todas as entrevistas, né? O biólogo, o profissional da conservação, ele está sendo formado, ele está sendo preparado para conversar, né, com a população, que é um exemplo que eu dou sempre, né? Às vezes a gente vai lá na Serra do Cipó, trabalha lá 3, 4, 5 anos numa área para entender gradiente altitudinal, entender a caverna, entender tudo, e não sei nem o nome das pessoas que moram nas comunidades ali. E a gente chega, no máximo, fala, bom dia e tal, já vai, não para saber, para explicar o que está fazendo, né, o que aquilo significa para eles que estão ali, né, aquela pesquisa. Acho que falta um pouco mais dessa conversa, né, Fred? Falta muito. E aí, para a gente finalizar, né, eu gostaria que você desse um conselho ou uma dica para quem está nos assistindo, principalmente para quem está começando agora, focando nos biólogos agora, né? Você é um biólogo e tal, para saber daqui 3, 4, 5 anos, quando está formado lá, está preparado, né? Como você disse, ninguém vai estar preparado só com a graduação. Mas existem alguns atalhos ali que já podem adiantar, quando ele sentir de frente numa mesa ali com várias pessoas, né, várias formações. Né? Qual um bom conselho aí que você pode indicar para essa galera que está formando? Eu acho assim, né, que ao longo da entrevista já tem vários conselhos aí que ficam, né, dicas. O que eu acho que é fundamental é não ter essa ilusão que a academia vai conseguir preparar para tudo, né, porque não vai. Mas também não deixar de aproveitar os momentos que a academia oferece. Né? Então tentar, além daquela grade curricular formal, batalhar formações paralelas, né? Fazer estágios, fazer experiências em outras áreas, participar de grupos interdisciplinares, participar de projetos de extensão, né? Às vezes é só aquela pesquisa, artigo científico, aquelas coisas em inglês que ninguém lê também, fica um mundinho muito restrito, né? Então abrir um pouco a mente, né? Conhecer projetos verdadeiramente de extensão, participar do movimento estudantil, como eu disse, enfim, procurar na formação universitária as formações complementares, as oportunidades, porque aí você vai ter uma formação mais completa possível. Sim. Né? O outro conselho é realmente ter a ideologia da conservação. Quem quer trabalhar na área da conservação é uma perspectiva ideológica. E você vai enfrentar nesse caminho pessoas que são contra, ideologicamente. Não é uma questão meramente técnica. Não é meramente técnica. Então tem que entender, sim, quem está com ideologia na conservação tem que entender da política nacional, da política internacional, um pouco de economia, um pouco de onde vêm as frentes impactantes, porque extrapola muito a questão técnica. Então a questão técnica é importante, é o que nos dá argumentos, é o que deixa nossas intervenções
mais robustas, e isso está cada vez mais presente na sociedade, porque a política desqualificada, muito corrupta, está perdendo espaço, felizmente, e a questão técnica está ganhando espaço. Mas, acima da questão técnica, tem que ter uma clareza política, ideológica, da onde a gente quer chegar, do mundo que a gente quer. Né? E, finalmente, trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Né? Então, os meus anseios, eles têm que ser coletivos também. Eu acho que o biólogo é muito interessante, porque o biólogo não é uma classe corporativista. Né? E às vezes a gente quer, porque os engenheiros conseguiram lá não sei o quê, os advogados, não sei o quê, que são muito corporativistas, e alguns biólogos falam, a gente tinha que ser mais corporativista. Eu acho o contrário. Eu acho que a gente é que está ensinando para essas outras áreas a romper com o corporativismo. Então a gente tem que realmente construir equipes interdisciplinares, formações de outras áreas, né? Geografia, direito, engenharia, são muito bem-vindas na conservação. Sim. Então, o terceiro recado, né, seria isso, que a gente trabalha em equipe, nossas conquistas são coletivas. Não, perfeito, né? A ciência da conservação, né? Várias ciências ali. Exatamente. Bom, Fred, muito obrigado, cara. Parabéns pelo trabalho lá. Valeu. Né, pelas novas, né, pelos novos desafios que vão vir aí, né, e com certeza pelas dicas que você acabou de dar aqui. Valeu mesmo. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo aí e até dezembro no 4º Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação. Um abraço. Um abraço.